Eu tenho, como presidente da subcomissão permanente da Amazônia e da faixa de fronteira, vindo reiteradas vezes aqui a essa tribuna para abordar esse tema e até para alertar o Brasil, e notadamente as autoridades, para a situação em que se encontram as nossas fronteiras. Que as fronteiras estão efetivamente, como eu sempre digo, escancaradas a todo tipo de delito, principalmente aqueles transnacionais, como a entrada de armas no nosso país, a entrada de drogas, já que nós não somos produtores nem de armas, nem de drogas, essas coisas são contrabandeadas para o Brasil. E do Brasil saem as riquezas nossas, desde as riquezas minerais até as nossas riquezas da biodiversidade e também ilícitos outros, como o tráfico de pessoas. Então, como é que pode se combater isso? A presidente Dilma lançou um plano estratégico de fronteiras. Senhor Paim, a fronteira do Brasil que vai lá do extremo norte até o seu extremo sul, extremo norte lá em Roraima até o extremo sul lá no Rio Grande do Sul, no Chuí, na verdade, se nós olharmos, todas elas têm deficiência de pessoal da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, das próprias Forças Armadas, e não é possível que a gente faça de conta que isso não está acontecendo. E hoje, dia 28 de março, me veio à mente falar de uma dessas instituições, que é a Polícia Federal. Porque foi no dia 28 de março de 1944 que a antiga Polícia Civil do Distrito Federal, que funcionava no Rio de Janeiro, esse capital da República, no governo de Getúlio Vargas, foi depois transformada, portanto, em Departamento Federal de Segurança Pública, diretamente subordinado ao Ministro da Justiça e, então, na época, de Justiça e Negócios Interiores. Pois bem, a Polícia Federal, que é vital para que essas fronteiras, de fato, junto com a Rodoviária Federal e com as Forças Armadas e as polícias estaduais, possam as nossas fronteiras estar realmente guarnecidas, apesar de que é verdade que não é a presença física da pessoa só que vai garantir a nossa segurança. É, obviamente, todo um conjunto de ações de inteligência, hoje usando desde o satélite até os aviões não tripulados, mas o importante é que não se pode substituir a presença do ser humano policial federal nessas áreas. No meu estado, imagine que a Polícia Federal tem inúmeras atribuições, desde, por exemplo, na eleição, é a Polícia Federal que faz a fiscalização das eleições, é a Polícia Federal que investiga os crimes eleitorais, é a Polícia Federal, enfim, que prende os que estão cometendo infrações. Fora isso, tem que cuidar também da nossa fronteira no que tange a qualquer tipo de ilícito transnacional. Pois bem, o que nós vemos na realidade no Brasil? Primeiro, essa carência do quadro de funcionários. A Polícia Rodoviária Federal estava com um concurso parado há algum tempo, por um detalhe burocrático. Felizmente, a presidente Dilma autorizou a continuidade do concurso. Agora, se não se fazem concursos para a Polícia Federal, não se abre, portanto, atualiza o quadro no sentido de suprir as necessidades, o que nós temos? É a facilitação para o crime organizado, em todas as áreas. Nós vemos aí o combate ao jogo clandestino, o combate às drogas, a pacificação de áreas de conflito, a questão das reservas indígenas. Então, eu não posso entender que o Estado brasileiro não olhe para essa questão com mais vagar. E por isso eu venho aqui hoje fazer esse apelo ao ministro da Justiça, à presidente Dilma, que façam realmente uma atualização dessa realidade da Polícia Federal. Eu trouxe até aqui, senadora Marta, um histórico da Polícia Federal, desde a sua origem, quando a Intendência-Geral da Polícia da Corte do Estado do Brasil, criada por Dom João VI, em 10 de maio de 1808,
com as mesmas atribuições que tinha em Portugal, e sendo designado para o cargo o Intendente-Geral de Polícia da Corte, o desembargador e ouvidor da Corte, Paulo Fernandes Viana. Então, desde lá, desde 1808, que já a Corte, que estava aqui no Brasil, na época do Brasil Colônia, nós já havia a dimensão da importância da atuação da Polícia Federal. E com o plano estratégico baixado pela presidente Dilma, o que se busca é fazer uma interação das ações das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias estaduais e até as polícias municipais, para que, de fato, essa extensa faixa de fronteira, que tem mais de 16 mil quilômetros de extensão e 150 quilômetros da linha de fronteira para dentro, é faixa de fronteira, tem 588 municípios e a maioria deles com a densidade demográfica baixa e com a qualidade de vida dessas populações bastante precárias. Então é muito importante, repito, que haja um trabalho urgente de reestruturação da Polícia Federal no seu todo, tanto na questão de admissão de mais quadros, mais pessoas para os seus quadros funcionais, como da permanente capacitação das pessoas, porque não é possível um policial trabalhar, vamos dizer assim, com uma sobrecarga de tarefas, como eu dou o exemplo no meu estado nas recentes eleições. Não era possível a Polícia Federal estar no estado todo. Embora seja um estado de pouca população, é um estado grande relativamente, porque é quase equivalente ao tamanho do estado de São Paulo. E com populações dispersas nas áreas indígenas, nas áreas do sul do estado, áreas ribeirinhas, e nós tivemos então lá, justamente pela ausência, por força das circunstâncias, da Polícia Federal, os maiores ilícitos eleitorais já cometidos, inclusive com gravações feitas através de autorização judicial, de conversas de pessoas que estavam dizendo: estou levando tantos mil para a localidade tal, estou voando para ir agora para a terra indígena tal, ou lá para o Baixo Rio Branco, e aconteceu realmente que esse ilícito na época da eleição foi escandaloso. Mas, passadas as eleições, nos preocupa muito, por exemplo, lá no nosso estado, só para dar um exemplo do prejuízo que Roraima tem, o contrabando de gasolina que vem da Venezuela para Roraima, porque, vejam bem, se o litro de gasolina vendido para brasileiros, lá na cidade vizinha da fronteira, custa 48 centavos, e no estado de Roraima custa quase R$3, 2,89 centavos. Então, o contrabando é permanente. E por que esse contrabando não pode sequer pensar em coibir? Por quê? Porque não tem como cobrir a fronteira toda, uma fronteira seca, na sua grande maioria, quer dizer, não tem nada que impeça a pessoa de ir a pé até transpor as fronteiras, levando o que quiser e transformando, inclusive, as nossas reservas indígenas ao longo da nossa estrada principal, que é a BR-174, em verdadeiros depósitos de gasolina contrabandeada. E o que chama a atenção, eu abordei isso no pronunciamento anterior, é que, embora Roraima tenha uma rede rodoviária maior do que tem o estado do Acre, do que o que tem o estado do Amapá, é Roraima que menos consome gasolina oficialmente. Mas nós sabemos que a maioria dos veículos que transitam lá, transitam com gasolina contrabandeada. E eu quero, portanto, encerrar dentro do meu tempo, senadora Marta, pedindo a transcrição desse histórico da Polícia Federal e deixando o meu apelo à presidente Dilma, ao ministro da Justiça, para que, de fato, façam uma atualização da nossa Polícia Federal, assim como já fiz em relação à Polícia Rodoviária Federal, e também vou abordar dentro em breve da questão das nossas Forças Armadas também. Então, eu encerro pedindo a transcrição dessa matéria, que é o histórico da Polícia Federal no